as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. E dar-vos-ei pastores que vos apacentem segundo o meu coração, com conhecimento e inteligência. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Pedimos autorização sua para entrarmos na sala da sua casa e compartilharmos da palavra de Deus. O tema hoje é, mais uma vez, a questão política. Nós estamos vivendo momentos de eleições em todo o país. E qual deve ser a postura da igreja? O que a igreja deve esperar de um candidato? Como os crentes devem manifestar o seu direito a voto e a sua real consciência cristã e civilidade através do seu voto. Esses são alguns dos temas que nós vamos abordar hoje na mensagem trazida pelo pastor Paulo de Tarso aqui no programa O Caminho da Vida. Eu espero que esses programas possam abençoar a sua vida, possam ajudá-lo a votar conscientemente, de uma maneira responsável, de uma maneira ética e de uma maneira cristã. Nós aqui do programa Caminho da Vida temos essa intenção de fazer, além do nosso papel como pastores, mas também o papel social, de orientar todo o povo de Deus, aqueles que nos assistem, aqueles que nos permitem entrar na sala da sua casa para compartilharmos uma palavra do Senhor. Quero aproveitar também para divulgar o nosso blog. Você pode acessar todos os programas do Caminho da Vida, inclusive esses programas acerca de política. Alguns irmãos já têm acessado e replicado nas comunidades sociais. O nosso blog é o www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Também pode fazê-lo via site, que vai dar no mesmo lugar, mas o site é www.ocaminhodavida.org.br. Também colocamos à sua disposição o nosso telefone do Disque Paz, 3025 3333. O Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Queremos agradecer a todos que têm orado por nós, todos que têm assistido ao programa, têm replicado nas redes sociais, em especial os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Astorga. Esse final de semana estarei aí com o Ministério Doulos, estaremos ministrando a palavra. Igreja Presbiteriana Independente de Astorga, meu nascedouro, me converti naquela igreja. Vai ser um prazer poder estar aí com os irmãos. Quero mandar um abraço também, ainda na abertura do programa, para o seu Vanderlei Rodrigues, lá de Jandaia. E também estaremos orando pelos seus filhos, o Henrique e o Juan, que estão em Curitiba. Senhor Vanderlei, nós não temos uma igreja presbiteriana do Brasil em Jandaia. Temos a Igreja Presbiteriana Independente e tantas outras igrejas sérias que proclamam a palavra de Deus. Você pode procurar uma igreja e ser profundamente abençoado aí na sua cidade. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e logo nós voltamos com o pastor Paulo de Tarso, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Fique conosco com o programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Luz para o meu caminho,
Olá, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu quero convidar você para me acompanhar na leitura do texto para a nossa mensagem essa noite, que é de Daniel, capítulo 6, verso 1 ao 5, e vai aparecer aqui na sua tela, no seu vídeo. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Estamos a menos de um mês para exercermos nossa cidadania. No dia 7 de outubro, estaremos escolhendo, por meio do voto, aqueles que representarão os interesses de todo cidadão em todos os municípios no nosso país. O direito e o dever transcendental de importância político-social para votar é um direito indispensável e intransferível que, ressalte-se, deve ser exercido de forma consciente para que os mecanismos de gestão social, as entidades políticas, sejam aprimoradas para o bem-estar social das pessoas, das famílias e assim da sociedade brasileira como um todo. Tal dever precisa ancorar-se sobre a firme convicção de que todos devemos buscar o bem comum. Quero compartilhar com você que nos assiste uma condição essencial à vida de todo ser humano: compromisso. Mas em face do assunto que estamos tratando já há 2 semanas, eleições, processo político, nós aplicaremos a palavra compromisso ao nosso assunto. Por isso, você vai ver aí na sua tela, no seu vídeo, o tema nosso hoje é política e compromisso, como já anunciado na abertura deste programa. O texto que lemos fala da vida de um homem público, fala de um homem político, Daniel. Quando lemos a respeito da vida de Daniel e sua ascensão no período de governo de pelo menos 4 reis durante o domínio Império Babilônico e posteriormente Império Medo-Persa, observamos um perfil político muito diferente do perfil de muitos homens públicos que conhecemos hoje em dia em nosso país. Daniel apresenta-se com características extraordinárias e muita força de caráter. Tenho absoluta certeza que essas características presentes na vida do profeta Daniel são as mesmas que muitos de nós aspiramos ver em nossos representantes. Mas uma coisa é notável: o compromisso de Daniel. Compromisso que pode ser percebido em pelo menos 3 aspectos. Quais seriam os aspectos do compromisso na vida de Daniel que fez dele um homem notável? Eu quero novamente que você observe aí na sua tela que o primeiro compromisso é justamente o compromisso com Deus. No capítulo 6 do livro de Daniel, um pouco mais adiante do texto que lemos para a nossa mensagem, dos versículos 10 ao versículo 13, nós vemos o seguinte relato. Mais uma vez, aí está aparecendo no seu vídeo o texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Pois é, meus queridos, diante deste problema,
Poderia, quem sabe, pensar, Daniel, ele poderia pensar aí, ou alguém poderia pensar que Daniel poderia apelar para um alto escalão, para alguém muito influente lá do governo, ou quem sabe poderia apelar para o próprio rei, poderia apelar para o tráfico de influência, mas ele não fez. Diferente do procedimento tido por natural, e eu peço licença para colocar a palavra natural entre aspas, Daniel recorre ao seu compromisso com Deus. E ele não muda o seu costume de relacionar-se com esse Deus maravilhoso em quem ele cria e diariamente ora a ele 3 vezes. Ter compromisso com Deus é fundamental. Mas observe que nós não queremos dizer com isso que o candidato político deva apresentar-se como homem religioso ou evangélico para convencer o seu eleitorado. Não basta ser religioso, não basta ser evangélico e nem se autodenominar cristão. É necessário ter compromisso com Deus e estar disposto a pagar o preço por esse compromisso. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 29, verso 2, na Bíblia Viva, eu vou novamente pedir a projeção do texto, você vai observar o seguinte: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. E ainda em Provérbios, o bom governante, o rei, reconhece a sua dependência de Deus. É justo, é confiável, é misericordioso, enquanto o líder perverso, a palavra de Deus compara ele ao leão bramidor ou ao urso faminto. É só você observar Provérbios 28:15. Nós sabemos o quanto é valioso que os nossos candidatos administrem o nosso país com os valores cristãos, pois não há quem conteste o amor e a justiça de Cristo. Que em suas propostas haja maior atenção para com os pobres, as desigualdades de rendas, desigualdades sociais, de cor e de terra, sejam metas alcançáveis durante os seus governos. Seria muita tolice achar que o critério da fé seja bastante para que o país possa caminhar em direção ao bem-estar social. Muito nos preocupa quanto ao modo como nós, cristãos, estamos selecionando os nossos candidatos. No Brasil, os valores fundamentais que sustentam a soberania da nação vêm sendo solapados de forma vil e mercantilista. Portanto, quando o cidadão de bem se omite, os corruptos passam a dominar, empenhados em sua missão de destruir os valores e princípios que Deus estabeleceu em sua palavra, bem como a sociedade como um todo. O filósofo grego Platão, que viveu, aí você vai ver também a frase dele no seu vídeo, entre 428 a 347 a.C., ele disse algo interessante: o preço a pagar pela tua não participação política é seres governado por quem é inferior. Mas, queridos, nós temos também o segundo aspecto que aparece aí no seu vídeo. E o segundo aspecto é o compromisso com o povo. Daniel não era um homem comprometido apenas com Deus, ele era comprometido sim com Deus. E esse compromisso com Deus, esse compromisso que ele desenvolvia com esse Deus maravilhoso, fazia dele um homem comprometido com o povo. No capítulo 4 do seu livro, no versículo 27, e acompanhe comigo a leitura, nos diz assim, de acordo com a NVI: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Ah, meus queridos, nesse texto o profeta Daniel aconselha o rei Nabucodonosor a que se arrependa de suas maldades e de seus pecados e que pratique a justiça e a compaixão em favor dos pobres e dos necessitados. Quando lemos o capítulo 9, dos versículos 3 ao 20, do livro de Daniel, nós não vamos ler esse texto, mas depois você pode procurar em sua casa, nós nos deparamos com uma belíssima oração de intercessão do profeta Daniel pelo povo. Daniel faz uma oração longa, confessando a Deus os seus próprios pecados, o pecado do seu povo e até mesmo os pecados das autoridades do povo de Deus. Ele ora pelos príncipes, ele ora pelos reis, por toda a nação, e ele clama as misericórdias e pelo perdão do Senhor ao seu povo. Um político sério só poderá cumprir
com o seu compromisso com o povo, se antes de tudo tiver um compromisso com Deus. É necessário que o candidato seja fiel ao seu eleitorado, que lute, defenda os interesses do povo que o elegeu, que faça justiça com imparcialidade, que pleiteie em favor dos pobres, dos necessitados de nossas comunidades. O efeito perverso que alguns imaginam caso um candidato ateu assuma ali a representatividade nos cargos públicos, perante as câmaras de vereadores, ou nas prefeituras dos municípios, ou quem sabe até mesmo na presidência do nosso país, é quase tão terrível quanto aquele que administre ou governe para uma parcela da sociedade. Nós não podemos conceber isso. E se por um lado a imoralidade invadiria as instituições, por outro, a parcialidade deixaria um grande abismo social entre os que possuem a fé e os sem fé. Agora eu pergunto, seria isso justo? Acredito que não. Não seria justo agir desfavoravelmente com alguém por causa da sua incredulidade. Isso seria totalmente avesso ao nosso papel como cristãos. Todos aqueles que não professam a nossa fé precisam ser alcançados pelo amor de Cristo em nós. E a injustiça não procede do amor. Segundo o apóstolo Paulo, olha aí no seu vídeo novamente, em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 6, ele diz: o amor não se alegra com a injustiça. Aos que postulam cargos políticos, a doutrina cristã exige as seguintes posturas, e por isso eu chamo a sua atenção, você que é candidato político: ver na política não uma ambição do poder pelo poder num jogo de interesses pessoais, familiares ou corporativos. Estar profundamente comprometido com a cidadania, o povo, principalmente os necessitados, explorados, os marginalizados. Fazer aliança ou parceria não com os detentores costumeiros do poder, mas com quem serve ao povo, universidades, igrejas, uniões, organizações de classe, capazes de procurar o bem comum. E agora eu quero que você olhe aí no seu vídeo o terceiro aspecto que nós encontramos presente na vida de Daniel. E o terceiro aspecto é o compromisso com a ética e a verdade. Daniel também manifestou esse importante compromisso em sua vida como homem público. Quando Dario fala com Daniel, na expectativa de que o mesmo estivesse vivo após ter sido lançado ali na cova dos leões por uma armação de seus adversários políticos, uma perseguição religiosa, Daniel então responde de dentro da cova dos leões: o meu Deus enviou o seu anjo. Olha aí no texto que aparece aí: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel, queridos, era um homem íntegro e comprometido com a ética e a verdade. Um político ou um candidato político precisa ser coerente, consistente em suas promessas. Não deve tentar seduzir o eleitor, não deve enganar o povo com absurdas e falsas promessas. Promessas que, embora muitas vezes sejam até boas, mas que não dependem somente dele, dependem também do apoio de uma maioria de voto na Câmara, de um colegiado, a qual ele não tem poderes para garantir a aprovação da mesma. Um candidato sério não se vende e não compra votos, não oferece nem aceita presentes. Daniel foi um homem comprometido com os princípios éticos. O rei Belsazar ofereceu presentes a Daniel para que ele pudesse ler e interpretar uma escritura que misteriosamente aparecera ali na parede branca do palácio, escrita por mãos misteriosas. E aí eu quero chamar você para acompanhar o texto que vai aparecer aí na sua tela. De Daniel, capítulo 5, verso 17, de acordo com o NVI, nós encontramos a seguinte resposta de Daniel ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe darei o seu significado. Conheçamos melhor os nossos candidatos e as propostas que cada um oferece em cada aspecto da nossa sociedade, meus queridos. Sobre a educação, o que o seu candidato pensa? Sobre a saúde, a segurança, a infraestrutura, a justiça social, moradia, entre outros. Há um pastor que escreveu algo muito interessante, o pastor batista Antônio Sérgio de Araújo Costa. Ele diz que a ética é a doutrina moral individual
A política é a doutrina moral social. Portanto, o entendimento dos princípios éticos que devem reger a conduta individual e do Estado no exercício da cidadania é de fundamental importância, sobretudo nesses dias que antecedem as eleições. Posto isto, fica claro, queridos, que a ética cristã política procura fazer a vontade de Deus na sociedade para o bem comum. Eu termino citando um artigo que foi publicado em 28 de julho de 96, no jornal à tarde, sobre algumas qualidades indispensáveis aos que postulam cargos públicos. Antes de tudo, a decência, a lisura, a honestidade, que constitui o exato contrário da corrupção ativa ou passiva, que não é o que nós temos visto nos nossos dias. Segundo, a competência, conhecimento profundo das formas, métodos e práticas políticas, sem a qual de nada adianta a decência. Terceiro, a experiência administrativa ou legislativa. Quarto, coerência entre o ser humano e o homem político, vida pessoal democrática e o exercício do poder. E por último, a eficiência, ou seja, habilidade, capacidade de realizar de forma correta um projeto político para o bem comum. Para isso, o compromisso é a chave, é a palavra-chave para um candidato político. Mas eu quero chamar a sua atenção também, que você que nos assiste, mas compromisso é também uma palavra extremamente importante na vida do cidadão, do eleitor, um cidadão de bem, que não se corrompe, não se vende e que não vende o seu voto por nada. Vender o voto, além de ser crime eleitoral, é abrir mão do seu direito de cidadania, é abrir mão do seu direito de mudar a história de sua comunidade, é retroceder. Compromisso é a palavra para aquele que deseja uma sociedade mais justa e igualitária. Compromisso é importante a você que está nos assistindo neste momento. Compromisso com a transparência de eleitor que escolhe os seus candidatos de forma consciente, séria e responsável, que participa do processo eleitoral democrático com seriedade e que, como agente político de nossa sociedade, fiscaliza e cobra dos seus candidatos o cumprimento de suas promessas de campanha e o desenvolvimento sério do seu trabalho. Compromisso sobre 3 aspectos relevantes: com Deus, com o povo, sua comunidade, onde você está inserido, e compromisso com a ética e a verdade. Que Deus nos dê sabedoria na hora de escolhermos nossos candidatos e nos abençoe e abençoe o seu lar. Amém. Até daqui a pouco. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Quero agradecer a você que tem assistido conosco esse programa, essa série que nós temos falado sobre política, um assunto muito sério e muito importante nos dias em que temos vivido. Espero que a mensagem que o pastor Paulo ministrou ao seu coração possa lhe dar entendimento e possa clarear a sua mente com respeito a como votar conscientemente. Nós vamos aproveitar esses próximos blocos para aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento acerca desse assunto. Eu quero começar no nosso bloco perguntando para o pastor Paulo de Tarso. Pastor Paulo,
O senhor abrangeu na sua mensagem, acerca de política e compromisso, 3 aspectos de compromisso em que um candidato político precisa ter: compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a ética e com a verdade. Durante o programa, nós vamos abordar um pouco mais profundamente esses outros temas, mas logo de início eu queria perguntar para o senhor: mesmo o Brasil sendo um Estado laico, ou seja, um país que não declara uma religião apenas, um país que não é declarado como um país tendo uma única religião, ou o Estado não é declarado como sendo subserviente a uma religião, por assim dizer, mesmo assim, o político brasileiro precisa ter um compromisso com Deus. E eu queria aprofundar essa pergunta também depois para os outros pastores. Ser um Estado laico é o mesmo que ser um Estado ateu? Primeiro o pastor Paulo, depois os outros pastores nos ajudam. Na verdade, Salmos diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? E o fato de ser nosso país, um Estado laico, não justifica uma prática talvez de ateísmo, ou então a negação de uma fé nesse Deus maravilhoso. Mesmo porque qualquer outro compromisso, como abordei na mensagem, compromisso com o povo, compromisso com a ética, com a verdade, ela vai ser praticamente uma coisa vinculada ao primeiro compromisso, que é o compromisso com Deus. E também, na mensagem, eu disse que compromisso com Deus não significa necessariamente religiosidade, ou aquela convicção que o pastor Vanderlei até colocou na mensagem dele também, que a pessoa, porque é evangélico, ele tem um compromisso com Deus. Absolutamente, isso não significa isso. Às vezes pode ser nominal. Nós estamos falando de compromisso de fato. É o caso, por exemplo, o nosso grande modelo aqui nessa mensagem, Daniel, demonstrou isso, como nós abordamos em vários textos, vários versículos. Daniel demonstrou isso daí. Ou seja, ele tinha um compromisso com Deus e isso levava a esse compromisso ético, com a verdade, com o povo, interceder pelo povo, né, a favor do povo. Então não significa necessariamente que o Estado laico não possa declarar aí que crê, o político que ele crê num Deus que realmente que ele deposita a sua fé, que tem um compromisso com esse Deus. E nós temos visto, até dentro dessa mesma pergunta e já abrangendo os pastores, quando nós falamos em Estado laico, parece que existe uma gama grande de políticos que quer que o Estado seja ateu, que haja uma completa negação da divindade e até de alguns símbolos cristãos, e aqui eu não vou entrar... E algumas convicções. Religiosos. Sim. Então, nesse sentido, pastor Eliseu, como o senhor vê essa questão do compromisso com Deus em um país laico? Nós podemos notar no sermão do pastor Paulo, a figura de Daniel. Daniel não pregou uma religião. Daniel viveu o seu temor a Deus e colocou a serviço de uma sociedade, transformou uma sociedade. Eu creio que esse é um argumento, quando isso é feito, como o pastor Alessandro disse, é um argumento para banir de toda maneira o espírito religioso do povo. O político pode ser religioso, mas ele não pode impor a sua religião ao povo. Ele vai viver de uma forma ética, compromissada com os princípios e os valores da sua religião, de tal forma que isso vai se traduzir em quê? Leis justas, no bem comum sendo sempre levado a sério. Ele não vai tirar proveito da sua posição e outras coisas mais. Eu creio que esse temor de que pessoas religiosas sejam eleitas, contra-argumentando então que o ideal seria eleger pessoas sem religião, é que tem lançado cada vez mais países numa linguagem perigosa de violência sem nenhuma convicção, sem nenhuma esperança com relação ao dia de amanhã. O nível de suicídio tem sido muito grande, o materialismo tem tomado conta. Eu creio que uma coisa é você ser religioso, ser compromissado com a sua religião, outra coisa é você querer impor isso. Uma das coisas que eu acho muito importante nós notarmos é que a Bíblia, ela vai contra a correnteza da vida, e muito dessa correnteza nos empurra para um estado, para uma situação que não é muito desejável. Muito da correnteza dos nossos dias vai fazer com que nós lancemos mão de características, de ideias que não são muito desejáveis para que, por exemplo, um político tenha. O que o mundo vai dizer hoje em dia? O que essa correnteza da vida vai nos dizer? Vai nos dizer que o importante é o final. O importante é o que eu vou conseguir com isso. O importante não é o que eu vou fazer para chegar ao final.
Ou seja, os fins justificam os meios. Então, se o político acha que precisa até mesmo massacrar o povo, até mesmo impor uma ditadura para conseguir atingir um bem maior para os outros, ele vai querer fazer isso. Agora, quando o político tem um vínculo com Deus, quando o político observa a Bíblia, ele vai entender que nem sempre essas grandes ideias aí que são vendidas como grandes ideias do mundo, nem sempre elas são tão grandes ideias assim. Nós temos que lembrar também, pastor, que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Sim. Não importa a religião dele e no que ele crê. Se ele chegou no poder é porque Deus permitiu. Agora diz bem o pastor Eliseu, se ele chegou no poder, independente da religião dele, ele tem que governar para todos. Isso é um princípio. E nós precisamos orar por ele, porque ele chegou lá. E por outro lado também, independente daquilo que ele crê, não muda em nada os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear coisas ruins no poder, tudo bem, nós vamos ter que, às vezes, até aceitar algumas coisas, outras não, mas que um dia ele vai colher, ele vai. Nós vemos esses exemplos na Bíblia, Nabucodonosor, né? Então Deus permitiu ele chegar lá, ele vai ter que prestar conta com Deus um dia, todos eles vão ter que prestar conta, né? Aliás, todos nós teremos que prestar conta com Deus um dia. Então ele precisa entender isso, que tudo que ele semear, ele vai ter que colher. É importante também nós lembrarmos, né, pastor, que toda a liderança é instituída por Deus no sentido de permissão, mas não necessariamente aprovada por Deus. Não é o fato da pessoa estar lá que Deus aprova a sua postura. Eu lembro que a semana passada, no último programa, até uma das perguntas que não foi para o ar, que é uma pergunta do pastor Luiz Henrique, se Deus poderia usar os políticos para punir uma nação. Eu acredito que em alguns aspectos, né, o pastor Luiz Henrique até pode aprofundar um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes o político que é eleito é reflexo de uma nação corrupta. Exatamente. Surge até uma frase que disse por aí, o ditado popular, que cada povo, cada nação tem o governante que merece. E na verdade, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver que Deus utilizou muitas vezes a situação política ao redor, utilizou a vida de nações e reis de nações em volta de Israel, e diz o texto bíblico, para ser vara sobre as costas de Israel, para ser o castigo àquele povo. Os próprios caldeus, no Abacuque, o Ciro. É interessante no texto, é interessante, por exemplo, que Deus usa o rei Ciro, que não era da linhagem dos reis de Judá e de Israel, Deus fala que o Ciro era um instrumento dele. E alguns reis da linhagem do reino de Israel eram profundamente perversos. Nabucodonosor foi chamado de meu servo, né? Justamente para trazer ali, como instrumento de Deus, ali sentenças sobre o texto que o pastor Vanderlei fez menção de que toda autoridade é constituída por Deus, é Romanos 13. Você abra na sua Bíblia Romanos 13, vários versículos 1 a 4, que você vê ali que a palavra do apóstolo Paulo fala de um governo bom, equilibrado, um governo comprometido com Deus, e que aí você não deve temer esse tipo de governo. Mas aqueles outros que são constituídos muitas vezes nesse sentido, como o pastor Alessandro falou, é exatamente o reflexo do povo. Se o povo não procura a orientação de Deus, aliás, será esse o tema do meu sermão no outro programa, então se não procura a orientação de Deus, vai escolher mal e vai colher os frutos maus dessa escolha. Porque nós precisamos entender que o político, ele vem do povo, ele brota do povo. Nenhum político é um reflexo da sociedade, por assim dizer. Nenhum político desce do céu vindo de Marte, cai ali na Câmara e fica governando. Mas a partir do momento que ele chega lá no poder, ele é uma autoridade constituída por Deus. Mas independente se o povo votou certo ou errado, chegou lá, ele é uma autoridade. Ou ele vai ser para bênção ou vai ser para juízo. Mas ele não deixa de ser um reflexo do povo. Então, se o povo vive a única questão que nós colocamos é que o fato de ser instituída por Deus não significa que necessariamente ele é aprovado. Não, as atitudes dele. Exatamente. Pode ser reprovada por Deus. Voltando um pouco mais àquela questão que nós falamos do Estado laico, e a gente vê que há como o próprio pastor Eliseu falou, há uma pregação ideológica contra qualquer coisa que seja religioso. Eu queria me atentar à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: ninguém de modo algum vos engane, por isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia, seja levantado o homem do pecado e o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta
tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Nós vemos que existe nessa pressuposição de Estado laico um levantar-se contra tudo que se chama Deus. Parece que se é cristão, se é de Deus, é retrógrado, é ultrapassado, não tem capacidade de pensar. Então, você que vai votar, preste atenção nisso. Preste atenção. Não estou dizendo em quem votar de maneira alguma e nem em qual partido. Particularmente, eu não acredito em partido algum. E nem de qual religião. Também. Nem de qual religião. Eu acho que não é exatamente isso, apesar que, se não temer a Deus, preste atenção, a Bíblia é profundamente clara. Tem políticos que querem se colocar no lugar de Deus. Eu sou a solução, não precisamos de Deus. Isso daí é iniquidade, não vem do Senhor. E não convém que um cristão vote em alguém assim. Tá? Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial, nós já voltamos, o pastor Vanderlei tem uma palavrinha para dar sobre isso. Assim que voltar do intervalo comercial, nós voltamos com o pastor Vanderlei aqui. Não vai embora não, fica conosco aqui no programa Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você aqui está ainda conosco. Pastor Vanderlei, o senhor tinha algumas considerações a fazer no final do último bloco? Eu queria mandar um abraço para o Paulo de Castro, é chamado como Paulinho, lá em Lupionópolis. Ele tem frequentado a nossa igreja quando está aqui em Maringá, lá do Jardim América, e tem assistido o nosso programa. Que Deus abençoe a vida do Paulinho. Somos gratos por você dar a audiência, né, está assistindo o nosso programa. Que Deus abençoe. Amém. E o comentário, pastor, é o seguinte: nós estávamos falando sobre Estado laico, e eu acho que o Estado laico é uma boa opção. Por quê? Vou explicar. É uma boa opção por quê? Porque os países, até na Bíblia, que foram declarados... e também na história, principalmente na história, foram declarados cristãos. Os cristãos eram muito nominais, na verdade, né? Não tinha responsabilidade. Então, quando se declara que cada um pode ter a religião que quiser, aqueles que são fiéis a Deus se destacam, né? Aqueles que são realmente levam a vida com Deus a sério, eles se destacam em meio de um turbilhão de heresias, de coisas, né? E até as pessoas que se declaram ateus, só se declaram ateus porque Deus existe. Se Deus não existisse, não tinha como se declarar ateus, né? Em outras palavras, o ateísmo é uma religião. Então, o ateísmo é uma religião filosófica, mas é uma opção que cada um tem. Então, E diga-se de passagem, é preciso ter mais fé para não crer em Deus do que para crer. Esse é outro. Pouco depois da vinda de Jesus, que Jesus morreu e tal, o império foi declarado cristão. Foi um desastre, né? Perderam a fidelidade, perderam a santificação, perderam uma série de coisas. Então, misturaram valores. Valores. Foi aí que o clero entrou no Estado e o Estado entrou no clero. Exatamente, misturaram tudo. Então, às vezes, essa opção de deixar há um destaque, né? E com respeito a isso, o pastor Vanderlei está falando, não é contra a religião. Presta atenção, meu irmão. O Estado é laico. O Estado é para servir o povo e povo de todas as religiões.
O que não significa que o Estado não tema a Deus, não deva ter compromisso com Deus, como nós falamos no primeiro bloco. Vamos sair um pouco dessa parte do compromisso com Deus, nós vamos aprofundar um pouco mais na mensagem também, que o pastor Paulo diz que além de compromisso com Deus, o político precisa ter compromisso com o povo. Pastor Paulo, o que seria um político compromissado com o povo como um todo? Eu acho que quando ele foi escolhido pelo povo, é o povo que o colocou ali naquele posição de poder agora, né? Ele precisa representar os interesses do povo. E o compromisso com o povo significa compromisso com os interesses, com as necessidades daquele povo e não necessariamente com os seus próprios interesses pessoais. Hoje, lamentavelmente, o que muitas vezes nós não percebemos é esse compromisso. Políticos que vão lá, depois já estão para lá de esbirrados de lama, né? De sujeira, por conta de valorizarem os seus próprios interesses, enriquecimento ilícito e vai por aí afora. O compromisso com o povo é um compromisso social, foi bem abordado pelo pastor Vanderlei na mensagem dele, compromisso social. A nossa sociedade está muito carente. Há uma disparate, uma diferença muito grande aí da distribuição de renda, a justiça social não é feita de forma nenhuma, né? Ainda temos muitos menores nas ruas, famílias, né, inteiras aí desajustadas, porque não tem condições de se manter, crianças, evasão da escola. E o que tem sido feito nesse sentido? Há uma vida descomprometida de um político com o povo. Agora, é claro que o compromisso com o povo é uma consequência do compromisso com Deus. Não adianta pensar em que temos compromisso com o povo se não tiver compromisso com Deus. Eu queria ressaltar, eu sei que não é bem o assunto, o senhor pregou falando do perfil do político em si, mas eu gostaria de fazer uma nota aqui, principalmente para o nosso eleitor. Primeiro, quero mandar um abraço para aqueles políticos que já entraram em contato conosco no programa Caminho da Vida, aqueles candidatos, que não vou citar nome de ninguém, mas que já entraram em contato conosco, ou diretamente ou através de amigos, e parabenizaram pela mensagem do Vanderlei, pela discussão que houve, falaram que foi muito conciso, muito coerente. Glória a Deus por isso, meu querido, porque você tem assistido. Mas eu quero falar agora para você que é eleitor e não é político, que é o caso da maioria. Esse compromisso com o povo não é algo que só o político precisa ter. Eu sou eleitor, eu preciso ter. Eu preciso ter coerência e compromisso com o povo no meu voto. Como assim compromisso com o povo na hora de votar, pastor? Você bebeu? Não. É porque o meu voto vai colocar ou não um político lá em cima. E agora eu vou falar especificamente para os eleitores evangélicos. Eu não posso, preste bem atenção, nem eu nem você, nós não podemos votar em alguém, colocar alguém lá em cima, olhando só para o meu próprio umbigo, querendo que ele suba lá para cuidar. Ah, não, eu vou votar nele porque ele vai beneficiar a minha igreja, vai beneficiar o meu bairro, vai beneficiar a minha causa. Não precisa ser algo regional, pode ser vai beneficiar a minha filosofia, ideologia, a minha ideologia. Nós vemos aí. Então, gente, presta atenção. Se eu colocar alguém lá em cima para beneficiar os evangélicos, eu já estou dizendo que esse político vai legislar contra todos os outros. Se eu colocar alguém a favor de qualquer outro tema, qualquer outra situação, eu não estou tendo compromisso com nenhum desses outros. Aí é falta de compromisso com o eleitor. E esse Deus que está sobre mim, está sobre os outros. E esse Deus que derrama graça sobre mim, derrama sobre os outros. Eu preciso ter compromisso com ele. Foi um dos aspectos que eu até abordei na mensagem também. Uma das coisas que a gente percebe aqui é que, em muitos aspectos, a nossa sociedade, ela tem políticos interesseiros porque ela é uma sociedade interesseira, né? Igrejas que fazem dos seus púlpitos palanques, grupos minoritários como LGBT, lá que, não, nós precisamos colocar políticos LGBT, porque é um grupo minoritário que quer que sejam leis para eles em detrimento dos outros. E aí vamos embora, vamos caminhando com isso em vários outros aspectos, não apenas esses grupos que eu citei, estou citando dois, que é o cristão e o LGBT, que hoje vivem uma grande oposição, mas por uma questão de interesse e não por um compromisso social. E é interessante, pastor, quando um político pensa nas coisas básicas que a sociedade precisa, ele beneficia todos. Por exemplo, se ele se preocupa com a saúde, ele atinge todos esses grupos. Se ele se preocupa com a segurança, ele atinge todos os grupos. Se ele se preocupa com a educação,
Ele atinge todos os grupos. E é exatamente isso que o político precisa ter. Esse é o compromisso social. Se ele se preocupa com o trânsito, ele atinge a todos. Não precisa ficar um grupo querendo alguma coisa, porque ele já está beneficiando a todos. Mas o que eles querem são leis específicas que beneficiem somente aquele grupo em detrimento dos outros. Então, e aí a gente vê não só esses, a gente vê mulheres, políticos que valorizam a mulher é bom, mas aquele que vai trabalhar para as mulheres e ponto final, mulheres, né? Isso é complicado. Trabalhadores, essa tônica, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, sindicalistas, porque aquilo que o pastor Vanderlei acabou de falar é muito interessante. O político tem que fazer o quê? Uma lei boa para o trânsito. Todo mundo que usa o trânsito se beneficia. Sim. Uma lei boa para a saúde. Todos da saúde se beneficiam. Arrecadação de impostos. Uma lei boa. Agora, ele não tem que fazer uma lei boa para a igreja, uma lei boa para o sindicalista, uma lei boa para o gay, a lésbica. Ele precisa fazer uma lei boa para o povo. Em outras palavras, cidadão, por isso que deve se tomar cuidado com esse tipo de promessa, quando ele visa um determinado grupo, porque, na verdade, o interesse é ter o voto desse grupo para se eleger, porque o que a gente vê depois é um esvaziamento de esforço em cumprir promessas. Geralmente são grupos que ficam à mercê depois, ficam esperando o cumprimento, que, na verdade, a pessoa queria se projetar em cima de necessidades específicas. É uma coisa que a gente tem chamado a atenção aqui. Isso é importante rever. Por fim, para a gente terminar, nós temos aí apenas um minutinho nesse bloco. Mas, se bem que já abrangemos muito esse assunto, mas, pastores, o que seria um político compromissado com a ética e com a verdade? Seria ele saber que ele está lá não para pensar em si, mas para pensar nos outros, no povo que o elegeu. Que ele é funcionário dos outros, tem que bater continência para o povo, e não o contrário. Pastor Eliseu? Ele é um político que viva de acordo com os seus princípios, o que ele falou, ele tem vivido, ele não mudou nada, e assim vai conquistando cada vez mais um espaço de crédito junto à nação, justamente por visar o bem comum e não os seus fins pessoais. Pastor Vanderlei? É uma pessoa que não engana o povo. Né? Ele pode viver em função de enganar a população na qual votou nele. Isso é falta de ética. Pastor Paulo? É o compromisso que ele tem com os seus princípios, os princípios que ele herdou, e disposição até para pagar o preço, para honrar esse compromisso de valores, de ética, né? E como Daniel, e até a cova dos leões, sim, se necessário for. Minha percepção é que é um político que tenha valores morais, reais, valores sérios, valores de compromisso em transformar a sociedade em todos os âmbitos dessa sociedade, contemplando todos os grupos que estão nessa sociedade, não nas suas necessidades especiais, por assim dizer, mas naquilo que é coletivo e que traga o bem comum. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. O pastor Paulo de Tarso estará orando por você. Fique conosco, não sai daí não. Programa Caminho da Vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Muito obrigado porque você esteve conosco, nos assistiu. Obrigado pela sua audiência. Espero ter colaborado com você para que você tenha um voto mais consciente. Nós não podemos terminar o programa hoje sem indicar duas ótimas literaturas.
Esse daqui é uma dessas grandes literaturas, a Bíblia e a gestão de pessoas. Esse livro é fantástico para você que é líder na sua igreja, para você que tem alguma empresa que quer saber como lidar com o pessoal. É do Paulo Roberto de Araújo. Você vai procurar na Livraria Evangélica Centro Bíblico de Maringá. O pastor Paulo de Araújo, ele é professor, teólogo, administrador de empresas e especialista em estratégia e gestão de pessoas. Procure esse livro, A Bíblia e a Gestão de Pessoas, na Livraria Evangélica Centro Bíblico aqui de Maringá. Fala com o pessoal do programa Caminho da Vida que mandou, você vai estar lá com uma promoção. Outro livro fantástico, esse é para evangelismo, um livro lindo, 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 lindo. O Seu Nome é Jesus, de Max Lucado. Você não vai perceber, mas esse livro está vindo num box. Eu vou até mostrar aqui para você, segurar com a outra mão. Você tira aqui, é uma caixa que tem, o livro vem dentro, todo ilustrado. Você que quer um material de evangelismo muito bom, de qualidade, esse livro está em promoção lá na Livraria Evangélica, se eu não me engano, R$ 11,90. É um grande presente para você dar para alguém e levar essa pessoa aos pés de Jesus, tá ok? Antes de nós encerrarmos, ou melhor, nós já estamos encerrando o programa Caminho da Vida, o pastor Paulo estará orando por nós, ele tem um recadinho só para dar e depois fará a sua oração. Que Deus o abençoe profundamente. Até a próxima semana com o programa O Caminho da Vida. Eu gostaria de mandar um abraço bem carinhoso para o pastor João Neves, lá em Tamarana. Ele está assistindo os nossos programas e está usando essa série de programas para ensinar os seus alunos da escola dominical. Para a Ruth, sua esposa, e para o Danielzinho, um grande abraço, que Deus abençoe. Vamos orar então agora. Pai querido, nós queremos rogar, Senhor Deus, pela nossa nação, que no dia 7 de outubro estará se mobilizando, Senhor, para escolher seus representantes municipais. Verdade. Nós queremos pedir muita sabedoria, Senhor Deus, a todos nós. Sobretudo, Senhor, que o teu povo esteja comprometido, e o povo de um modo geral, comprometido com o Senhor, para que possam ter um compromisso com os interesses do povo, aonde, ó Deus, eles estão sendo representados, que são participantes, estarão sendo representados, mas que tem um compromisso também com o princípio ético e com a verdade, com os valores, Senhor Deus, morais, os valores espirituais, ó Deus, para que realmente possamos ter também representantes de elevado princípio ético, Senhor. E nós pedimos isso, Senhor, que o Senhor conceda-nos a graça de podermos declarar feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Nós pedimos a tua bênção sobre os nossos telespectadores. Que, ó Deus, a tua bênção alcance os seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo. Jesus, o maior homem do mundo. Neste livro, você encontrará um estudo profundo sobre a vida de Jesus, sua natureza, suas obras, suas parábolas, seu mistério, seus milagres, profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo, um completo estudo sobre Cristologia. E neste livro, você também encontrará a história dos apóstolos. Adquira já o seu exemplar na Livraria Brasil, Avenida Brasil 2979.